Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aliás, é desta maneira que o apóstolo Paulo começa o texto no qual nós vamos meditar hoje e que se encontra em Gálatas capítulo 1, versículos de número 3 a 5. Enquanto eu leio esse texto, eu gostaria de ler bem devagar para que você saboreie cada palavra que o Espírito Santo está nos dizendo por intermédio do apóstolo Paulo. Ele diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como você vê, o apóstolo Paulo inicia esta carta fazendo votos de paz aos seus leitores. Ele diz graça. Esta palavra graça, você sabe, significa a boa disposição de Deus para conosco, o seu favor imerecido, pelo qual nós nada precisamos fazer a fim de pagar. Quando nós temos a graça de Deus em nossa vida, consequentemente também temos a sua paz, a tranquilidade no nosso coração, a paz no nosso relacionamento com Deus. Então Paulo diz que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Depois ele diz por que nós podemos experimentar esta graça e esta paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, diz ele no versículo 3, se entregou pelos nossos pecados, isto é, ele deu a sua vida na cruz em nosso favor, ele morreu em nosso lugar, de tal modo que já não pesa sobre nós algum pecado, porque ali na cruz ele os levou sobre si. Em seguida ele diz também que Cristo, além de ter se entregado na cruz pelos nossos pecados, ele se entregou na cruz para nos desarraigar deste mundo perverso, isto é, para tirar as nossas raízes, pelas quais nós estávamos agarrados a este mundo de pecado. Cristo se entregou na cruz para nos livrar deste mundo de pecado e afastado de Deus. E em terceiro lugar, ele diz também que Cristo se entregou na cruz de acordo com a vontade de Deus, o nosso Pai. Foi o nosso Pai também que desejou que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados. Desta maneira, o apóstolo Paulo está trazendo para nós a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus por nós, do amor de Cristo por nós, pelo fato de que Cristo deu a sua vida para nos salvar. Acontece que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, as igrejas da Galácia estavam sendo perturbadas por falsos mestres e falsos ensinamentos que diziam que a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados não era suficiente para a nossa salvação. Não bastava aquilo que Jesus fez por nós, mas que nós deveríamos acrescentar à obra de Cristo as nossas próprias obras. Contrariando o ensino dos apóstolos, esses mestres diziam assim: não basta receber a Cristo como nosso Salvador, não basta convertermos-nos a Ele, precisamos também, eles diziam, guardar a lei que foi dada através de Moisés. Precisamos observar os sábados, precisamos observar a circuncisão e tantas outras coisas que a lei de Moisés diz para nós. Irmãos,
A lei de Moisés, lá do Antigo Testamento, foi um conjunto de mandamentos maravilhosos dados por Deus e que diziam respeito a todo o relacionamento com Deus que nós devemos ter em mente. No entanto, de acordo com a própria lei dada por Moisés, de acordo com a Bíblia como um todo também, a lei nunca foi dada para ser observada como um meio de alcançarmos a nossa salvação. Ao contrário, a lei foi dada para nós para mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Ela foi dada para nos dizer, através dos seus preceitos e através da nossa própria experiência também, que nós nunca poderíamos guardar uma lei que é perfeita pelo fato de sermos pecadores. E dessa forma, ela nos despertaria para a necessidade da salvação e também mostraria para nós que em Jesus há salvação. No entanto, esses falsos mestres, eles pensavam diferente. Eles pensavam que é possível nós guardarmos esta lei com perfeição e assim alcançarmos a salvação. Dessa forma, ensina o apóstolo Paulo nesta carta, se alguém quiser alcançar a salvação, se alguém quiser ser justificado diante de Deus através da lei, está se afastando da graça de Cristo. Porque não é deste modo que nós somos salvos. Somos salvos porque Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Eu gostaria, meus irmãos, então, de enfatizar ou de destacar dois pontos muito importantes que o apóstolo Paulo nos ensina no decorrer desta carta. Dois resultados maravilhosos que a cruz de Cristo traz para a nossa vida, se nós tão somente cremos que Jesus se entregou por nós. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que na cruz de Jesus os nossos pecados são cancelados, são perdoados. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ele o fez motivado pelo seu amor, pelo amor de Deus, o nosso Pai também, por todos nós, cada um de nós que cremos no seu Evangelho. O apóstolo Paulo diz, Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Este é um ensinamento que ele irá enfatizar constantemente nesta carta, mas eu quero mencionar apenas o versículo de número 19 e de número 20, aqui do capítulo 2, onde ele torna a repetir esta verdade. Ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nestes dois versículos aqui, o apóstolo Paulo está enfatizando duas verdades. A primeira é que, de acordo com a própria lei, isto é, de acordo com a lei de Moisés, eu morri para a lei. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque lá na lei de Moisés estava escrito que maldito é o homem que não observar as palavras desta lei em sua integridade. Está dizendo a lei de Moisés que se um homem não cumprisse essa lei, ele era digno de morte. E também dizia mais, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, de acordo com a lei, eu estava sob a maldição de Deus por causa dos meus pecados. Eu não tinha como obedecer essa lei. Mesmo que eu me esforçasse bastante, não existe um homem que não peque contra a lei do Senhor. Mas o que aconteceu? Mediante a própria letra da lei, as próprias palavras da lei, o Senhor Jesus veio e morreu pelos meus pecados. Isto é, ele se fez maldito no meu lugar. Ele se fez maldição no meu lugar.
quando ele se fez maldito no meu lugar, levando sobre si os meus pecados, mediante essa própria lei, eu morri. Porque Cristo morreu por mim, então diante da lei eu estou morto. Este é o sentido da palavra do apóstolo Paulo aqui. Ora, uma vez que eu estou morto para a lei, eu já não devo mais nada para ela. Eu gosto muito da seguinte ilustração. Suponhamos que eu fosse uma pessoa que devesse para a lei do nosso país. E eu devesse ser preso por conta disso. Então, de repente, a polícia bate na porta da minha casa, pergunta para a minha esposa onde é que eu estou. E ela diz, olha, estou indo me encontrar com ele. E aí ela vai até o cemitério levando os policiais e chega lá, eu estou sendo colocado para um velório, porque eu morri. Teria sentido os policiais me levarem preso, uma vez que eu estou morto? É claro que não, porque se eu estou morto, já não devo mais nada para a lei. É este o sentido do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, diante da lei de Deus, eu morri ali na cruz. Portanto, não devo mais nada para a lei de Deus. Estou desobrigado a guardá-la e não estou mais sob a sua condenação. Esta é a primeira verdade que diz o apóstolo Paulo. Morri para a lei. No entanto, ele diz que ao mesmo tempo que eu morri na cruz com Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo também eu tenho uma nova vida agora. Então ele diz assim, estou crucificado com Cristo, portanto, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que eu tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. Veja, ao mesmo tempo em que eu morri para a lei, agora, juntamente com Cristo, eu estou vivo novamente. Mas já não vivo para a lei. Agora eu vivo mediante a fé em Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que Cristo vive em mim, ele não está dizendo com isto, meus irmãos, que existe uma união mística de tal maneira que eu perco a minha identidade, como ensinam algumas religiões. Não, eu continuo sendo o Plínio, só que agora a minha alma está de tal forma unida ao Senhor Jesus, que, num sentido muito real e espiritual, Jesus habita dentro do meu coração. Estou em comunhão com Ele e vivo pela fé nele. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então agora eu já não vivo mais querendo obedecer uma série de regras através das quais eu vou alcançar a minha salvação. Não, Cristo habita dentro de mim, eu vivo em comunhão com Ele. E agora eu ando de acordo com a lei de Deus, que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vivo de acordo com esta lei por meio da fé no Senhor. Vivo porque creio naquele que me salvou. Uma vez que eu vivo de acordo com o Espírito de Cristo que habita em mim, uma outra coisa vai acontecer. Ele diz assim, no capítulo de número 5, versículo de número 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra carne aqui, está se referindo àquela velha inclinação para o pecado que dominava o nosso ser quando nós não estávamos em comunhão com Jesus. E ele diz mais aqui no capítulo de número 5, que quando nós vivemos de acordo com a carne, nós produzimos obras más. E essas obras más nos condenam. Versículos 19 e 20 ele diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras,
discórdias, dissensões, facções, e o 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, essas são as obras da carne, e quem as pratica não poderá entrar no reino de Deus. Mas o que ele diz, logo em seguida, os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu também morri. E quando eu morri, morri para as obras da carne. Ali as obras da carne foram crucificadas. E por meio de Cristo Jesus agora, eu ando em novidade de vida. Por isso que também, no capítulo de número 6, versículo 14, ele diz assim: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora eu já não vivo mais de acordo com os desejos carnais que governam o mundo. Agora eu não vivo mais de acordo com as ideias do mundo que dizem que para eu agradar a Deus, eu tenho que alcançar a perfeição por mim mesmo. Não. Agora eu vivo por meio da fé em Jesus. E se é assim, o mundo também morreu para mim. E eu morri para o mundo, para andar em novidade de vida. Por isso que, logo em seguida, no versículo 15, Paulo diz que o que vale para Deus é ser nova criatura. Queridos, esta é a maravilhosa mensagem do Evangelho. A mensagem de que na cruz de Jesus Cristo nós vemos o amor que Ele tem por nós, porque Ele a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Vemos o amor que Deus tem por nós, porque Cristo se entregou pelos nossos pecados de acordo com a vontade de Deus. E vemos também que ali na cruz nós fomos libertados, porque Cristo morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. Quais as implicações disto para nós? Primeiro, é que na cruz de Jesus Cristo nós temos a nossa glória, como diz o apóstolo Paulo aqui. Ela é a razão do nosso orgulho, é a razão da nossa alegria. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos diz também que existem algumas pessoas cuja glória está na sua infâmia, porque se orgulham de coisas das quais deveriam ter vergonha. Você já viu pessoas, por exemplo, que se gloriam, que se orgulham de serem escravas da bebida? Já viu aquela expressão mais ou menos assim: eu tomo todas, e falam isso com todo o orgulho, como se fosse uma grande vantagem? Ou aquele tipo de homem que diz assim: eu pego mulher em tudo quanto é lugar. Perdoe-me a expressão tão chula, mas é a maneira como alguns falam, se gloriando disso, como se fosse uma grande vantagem. Tantas e tantas pessoas se gloriam nos seus pecados. Mas vale dizer, meus irmãos, vale a pena dizer que essas mesmas pessoas, quando olham lá bem para o fundo do seu próprio coração, percebem que esses pecados nos quais eles se orgulham de praticar, esses pecados não trazem felicidade, ao contrário, são a fonte da sua infelicidade. E é por isso que elas querem manifestar tanto orgulho ou tanta glória nos seus pecados. São pessoas escravas dos seus pecados, como disse o Senhor Jesus. Mas o Evangelho é um caminho melhor. Diz que existe algo superior no qual nós podemos nos gloriar. Paulo diz aqui: eu me glorio na cruz de Jesus Cristo,
Porque na cruz eu fui crucificado para o pecado. E o pecado foi crucificado para mim. Na cruz de Jesus Cristo, o amor de Deus foi manifesto por mim. O amor de Jesus foi manifesto por mim. Na cruz de Jesus Cristo, pela fé que Jesus morreu por mim, eu encontro libertação. Eu encontro vida nova. Então, em primeiro lugar, olhe para a cruz e tenha na cruz um motivo de glória para você, um motivo de orgulho, um motivo de alegria. Em segundo lugar, a cada dia, tenha certeza do amor de Deus. E nessa certeza, tenha paz no seu coração, tenha comunhão com o seu Pai Celestial. Se você pecar, porque todos nós pecamos, se você de alguma maneira contrariar a lei de Deus, não se afaste de Deus, ao contrário, chegue-se a Ele por meio da fé em Cristo Jesus, confesse os seus pecados e diga: Senhor, eu sou pecador, mas eu me achego a Ti não confiando em mim mesmo, tão somente confiando que em Cristo Jesus, na cruz de Jesus, os meus pecados foram perdoados, a Tua vontade foi satisfeita e eu posso ter comunhão contigo. Chegue-se a Deus por meio da fé em Jesus. Em terceiro lugar, que a cruz de Jesus seja para você um motivo fortíssimo para você lutar contra as tentações quando elas vierem. Nós fomos livres do poder do pecado, mas o pecado, a cada dia, quer que nós caiamos novamente. Satanás nos assedia, o mundo nos tenta, a carne nos tenta. Quando vierem as tentações, agarre-se ao fato de que na cruz a tua liberdade foi comprada por Cristo Jesus. E lute contra as tentações, na certeza de que a vitória é tua. Em quarto lugar, fale do Evangelho de Jesus para aqueles que ainda estão escravizados ao mundo, ao pecado. Como eu disse, muitas vezes as pessoas querem desfrutar da sua vida de pecado, mostrando que estão orgulhosas com isto. Mas, queridos, pecado não traz felicidade para ninguém. Essas pessoas estão apenas se enganando. Fale do amor de Deus. Fale da graça de Deus, que está ao alcance de todo aquele que crer em Cristo Jesus. E pela graça de Deus, que Ele use você para levar outros ao conhecimento desta tão maravilhosa salvação. Vamos orar. Te louvamos, Pai bendito, porque a cruz de Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria, da nossa glória, do nosso orgulho, porque ela nos fala que Tu nos amaste tanto, que deste o Teu Filho para a nossa salvação. Bendito, glorificado seja o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o Deus triuno que nos traz este maravilhoso Evangelho. Que vivamos de acordo com estas verdades maravilhosas, a cada dia renovando a nossa consciência do perdão que temos em Cristo Jesus e desfrutando de uma vida livre do pecado, uma vida para a Tua glória, e também anunciando este Evangelho glorioso para que muitos outros sejam alcançados pela Tua graça. Em nome de Jesus, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o poder, os dons, o amor, a paz do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.